Fala meu amigo, fala minha amiga. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal Wallace Rodrigues, um canal de análise progressista da política brasileira. Quero pedir a você que me assiste que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe aí o seu like, porque dessa forma vamos mostrar para o YouTube a relevância do nosso canal para a análise progressista da política brasileira. Então, conto com a sua ajuda. E neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Lula tira o protagonismo do PT. Vamos por partes. Lula readquiriu os direitos políticos. Então, dessa forma, Lula é um potencial candidato ao Palácio do Planalto em 2022. E um candidato com muita força política, um candidato com um capital eleitoral fortíssimo e que está atrelado tanto ao PT quanto a fora do PT. Porque muitas pessoas que votam no ex-presidente Lula votariam nele de novo, embora talvez não votassem também no Partido dos Trabalhadores. Então, nesse sentido, o ex-presidente Lula soltou uma orientação para os principais líderes do partido nos estados, onde ele disse para que o partido opte por não ter protagonismo nos estados. Isso, num dado momento, olhando de relance, pode ser percebido como um aceno do ex-presidente Lula à esquerda, porque a grande reclamação do Ciro Gomes e de grande parte da esquerda é que o PT quer o protagonismo o tempo todo. Por um lado, esse gesto de Lula mostra uma grandeza nesse ponto. Por outro lado, não é a primeira vez em que o PT abre mão dos estados para visar ao governo federal. Por outro lado, também é importante analisarmos que as eleições municipais de 2020 foram um verdadeiro fiasco para o PT, que não fez uma única capital. Por outro lado, também é preciso entender que o PT não foi o único partido de esquerda a não conseguir uma capital. O PSOL conseguiu Belém, no Pará. O PCdoB também teve um resultado muito ruim e venceria em Porto Alegre com a Manuela, e também não conseguiu essa vitória. O Guilherme Boulos, em São Paulo, também não conseguiu se eleger, o que mostra que existe uma força do conservadorismo ainda muito forte. E essa força não pode ser desprezada. Portanto, Lula, ao mostrar que o PT precisa abrir mão dos estados para fortalecer a campanha federal, a campanha ao Executivo Federal, está indicando principalmente para o centro, centro-esquerda, centro-direita e mesmo a direita que não seja extremista, que o PT, ou mais do que o PT, ele, Lula, está aberto ao diálogo fora da bolha. E esse diálogo fora da bolha é muito importante, principalmente porque um presidente da República não pode governar apenas para os seus eleitores. Precisa governar para todo o povo brasileiro, para quem votou nele ou não. O ex-presidente Lula sempre diz que, quando cansou de perder eleições, entendeu que deveria ampliar a sua rede de apoio, sua rede de eleitores, e, dessa forma, ele precisa responder a muito mais gente, porque somente eleitores do PT não são o suficiente para fazer com que o ex-presidente Lula, caso seja candidato, consiga se eleger. Da mesma forma como o atual presidente Jair Bolsonaro não se elegeu apenas com a militância dos quartéis, não se elegeu apenas com a militância do PSL, que é um partido, inclusive, bem pequeno e que teve um considerável aumento nos quadros, uma vez que conseguiu a presidência da República pela força do Jair Bolsonaro, então deputado, que trouxe consigo muitos governadores, como, por exemplo, o João Dória,
o Wilson Witzel e tantos outros que surfaram na onda do bolsonarismo. Dessa forma, o bolsonarismo que se esgota pede uma nova candidatura com alguma força e relevância, com capacidade de enfrentá-lo. Esse nome não existe, exceto o ex-presidente Lula. Entretanto, o ex-presidente Lula enfrenta resistências também muito importantes em diversos setores da sociedade. Na esquerda, na direita, na centro-direita, na centro-esquerda. Esses movimentos de oposição precisam ser melhor trabalhados por alguém que pleiteie a presidência da República. E é isso que o ex-presidente Lula está fazendo. Ao pedir que os governadores ou que os candidatos do PT ao governo do estado, de cada estado, avalie a situação política do momento e que se alie, inclusive, a outras forças, mostra que o ex-presidente Lula, que já lidera algumas pesquisas sobre intenção de voto articuladas pelo mercado financeiro, vem com força para ganhar. E, além de ganhar, ele vai precisar de um forte apoio político. Então, meu amigo, minha amiga, você que estava com saudade de chapas em que o PT estivesse com o PMDB, quem sabe com os democratas, quem sabe com o PSDB, pode aplaudir de pé, porque mais uma vez isso vai voltar a acontecer. E você, meu amigo, minha amiga, que sente um ranço justamente desse tipo de articulação, se irrite mais ainda, porque esse tipo de articulação vai voltar a acontecer. E qual é o meu pensamento quanto a isso? É fundamental que essa articulação mais ampla aconteça, uma vez que Ciro Gomes, Mandetta, Sérgio Moro, Dória, Danilo Gentili e tantos outros candidatos que seriam uma espécie de terceira via, não têm votos o bastante para sequer fazer frente a um prefeito de capital, por exemplo. Então, muito menos ao presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de tudo, está muito fraco, porém, a despeito disso, está com a máquina na mão. Então, é uma força que não dá para ser desprezada, muito embora, na minha visão também, eu acredito que o presidente Jair Bolsonaro já acabou com seu governo e é só o tempo dele sair no final do seu mandato. Como sabemos que não se ganha o jogo antes que o juiz apite o seu final, então toda humildade para os setores progressistas é necessária para que, de fato, uma vitória que se aproxima não escape pelos dedos. Então, é fundamental ganhar logo essa disputa, principalmente os setores progressistas da sociedade, setores que não são a favor da reforma da Previdência, setores que não são a favor do arroxo salarial e de tantas outras coisas que marcam a política econômica do governo Jair Bolsonaro. Então, ele se aproxima cada dia mais da sua derrota, em que ele será praticamente defenestrado não só do Palácio do Planalto, mas quiçá da política. Então, para isso, apenas um nome é importante, que é o nome do ex-presidente Lula, o único nome hoje com força eleitoral suficiente para derrotar o Jair Bolsonaro. Então, nesse sentido, o ex-presidente Lula, ao comandar essa articulação para que o PT deixe o protagonismo para outros, é uma estratégia que tende a dar muito resultado, tende a dar muito certo, porque foi sempre essa mesma estratégia que elegeu os governos do PT. Então, o pesadelo que é o governo Jair Bolsonaro e o Brasil pós 2013
está prestes a acabar. Não porque virá o ex-presidente Lula com uma aparente força a ponto de vencer a disputa, mas porque Jair Bolsonaro e todas as forças que o elegeram perderão bastante espaço, não por Lula, mas por todo o contexto político, social e econômico que hoje permeia o Brasil. Então, vamos aguardar os próximos atos. Lula, com isso, indica, de fato, que vai vencer. Ao tirar o protagonismo do PT, Lula traz o protagonismo não para si mesmo, mas traz para todo o Brasil, porque é preciso muita maturidade e força política para ter um posicionamento ideológico e conseguir apoio de tão grandes e tão vastos setores da política nacional. E é isso que Lula acena quando pede para que nos governos de Estado o PT abra mão de protagonismo para que fortaleça sua campanha ao governo federal. Então, vamos aguardar. Se você, meu amigo, minha amiga, é a favor do fim do governo Bolsonaro e não vê a hora deste pesadelo acabar, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe com os amigos. Um grande beijo a todos, um abraço e até a próxima.